Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Aprovado de 2026. Hoje eu estou aqui com a Larissa Paiva, aprovada em odontologia pelo vestibular da Unifal. Ela que vem da rede pública e fez o cursinho junto com a gente no terceiro ano, cursando o terceiro ano do ensino médio da rede pública. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda. Eh, Conta pra gente como que foi o seu processo de decisão de querer fazer o cursinho junto com o seu ensino médio, junto com o seu terceiro ano. Eu sempre tive essa mentalidade de querer estudar, de querer fazer um curso superior, ensino superior, e sempre tive comigo que queria que fosse rápido. A gente que é jovem, a gente quer tudo no nosso tempo, quer tudo super rápido. E eu sabia que se eu, fosse atrás, que claro, teria capacidade, conseguiria, e principalmente depois do terceiro ano, né, que é desafiador, mas foi uma construção com muito apoio do meu pai, da minha mãe, que sempre me incentivaram muito a estudar. E quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer cursinho junto com o terceiro ano, ele ainda ficou meio receoso, falou assim: "Você tem certeza disso? Não quer esperar concluir o terceiro, para você ter mais foco só no cursinho, né?". Mas assim, fui teimosa, mas aí ele conseguiu ver meu lado também, e a gente junto tomamos essa decisão de começar logo no terceiro e, nossa, posso dizer que foi a melhor decisão, porque veio o resultado da aprovação. Nossa, foi muito legal, porque realmente é muito difícil, aprovar nessas carreiras, ainda mais vindo da rede pública, um aluno em odontologia, medicina, direito, engenharia, é bem complexo. E esse ano a gente teve grandes surpresas, ótimas surpresas, alunos compenetrados, dedicados, igual você, para que a gente pudesse comemorar e fazer vários papos de aprovado diante de dessa situação. A gente viu a pandemia afetar muita gente, e você mostrou, pelo interesse, pela dedicação, um foco, uma determinação em passar o odonto. Mas conta pra mim, desde quando você escolheu odontologia? Por que que você escolheu odontologia? Ah, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque também uma construção ao longo dos anos, a gente vai percebendo que a gente se identifica. Eu sempre tive mais essa atração pela área da saúde, mas não sabia o que eu queria, tanto que minha segunda opção era farmácia. Mas aí conforme eu fui fazendo o cursinho, fui estudando química, eu fui vendo que não era muito o que eu queria, e fui pesquisando vários cursos da Unifal, até que eu comecei a pesquisar mais sobre odonto, e a minha prima também que formou em odonto, e eu fui vendo, fui me interessando, fui achando muito interessante. E vi que combinava comigo, que eu me identificava com o curso, me identificava com as matérias, e eu acho muito bonito o que a odontologia faz pela pessoa, né. É muito bonito você poder mudar um sorriso, que é uma coisa que expressa tanto a felicidade da pessoa, é o sorriso. É a primeira coisa que você vai ver quando a pessoa tá ali feliz, é os dentes dela, é o sorriso dela. Então, é uma coisa muito importante para a autoestima da pessoa, e eu achei muito bonito, eu me encontrei muito nisso. Claro que pode mudar, né, quem sabe entra no em curso, a gente muda de opinião, mas eu me vejo muito e eu já antes de começar o curso já criei muito amor, e assim, não vejo a hora de poder atender e exercer a profissão. Legal demais. A gente tem um hábito depois que o estudante passou, de romantizar toda a trajetória até a aprovação. Mas eu queria que você, falasse pra gente como que foi fazer o terceiro ano junto com o cursinho, a questão emocional, o desgaste, a determinação de persistir, né, porque a constância, o dia a dia, é o que fez com que você conseguisse passar. Então Sim. fala pra gente como que foi essa situação de fazer os 2 ao mesmo tempo. Então, é uma questão de renúncia de várias coisas. Porque o terceiro ano a gente idealiza muito quando a gente está na escola, a gente vai crescendo, quando a gente entra lá pequenininho no sexto ano, a gente vê o terceirão, a gente vê as festas, os trotes, toda aquela animação e nossa, não vejo a hora de ser minha vez. Só que são escolhas, né. E pra mim, eu renunciei diversas coisas durante o meu terceiro ano. Não parce eu deixei meio de lado o meu terceiro ano, ia pra escola, fazia as provas, fazia os trabalhos, mas eu não estava
no terceiro ano em si. Eu estava ali para poder cumprir a ficha, mas eu sabia que eu tinha um propósito maior para mim, que é a aprovação na faculdade. Então é difícil você ver seus amigos ali, indo pra festa, fazendo coisas que você também queria fazer, mas tem que ter o foco, né, de não sair do trajeto, de não deixar o que é o principal pra mim, que foi o principal pra mim, que eram meus estudos. Mas eu senti que eu consegui ter me fugiu a palavra, como que chama? Um equilíbrio muito grande. Porque ainda nos finais de semana eu saí com minhas amigas, não deixei de ir totalmente em festa, eu fui em algumas, me divertia também, mas sempre com objetivo, não perdi nenhum simulado, vim em todos os simulados, fazia correção, vinha nos plantões, e para mim o que foi essencial foi o apoio do Pró-Federal, dos meus amigos que eu fiz aqui, dos professores e da equipe também. Porque quantas vezes vinha aquela ansiedade, aquela insegurança, "Meu Deus, eu não vou conseguir", mas eu sabia que eu tinha com quem conversar. Às vezes eu estava até sentadinha aqui quietinha, e vinham pessoas que eu nunca tinha nem visto na vida, nunca tinha nem conversado, e a pessoa vinha e falava comigo: Que foi? Por que que você tá aí caidinha, tá aí quietinha?". Aí eu vinha todo com o meu desabafo: "Tô com muito medo, tô com muita ansiedade", e fui construindo um laço com pessoas que eu, nossa, nunca tinha visto. E tiveram tanta empatia comigo e foram tão carinhosos comigo, me ajudaram e foi essencial para eu não desistir. E eu acho que isso é um diferencial muito grande daqui, porque nem os alunos e nem os professores não criam uma competitividade entre os alunos, por mais que seja, cursos iguais, "Ai, quero medicina, quero odonto", sejam pessoas que querem cursos iguais, não tratam a gente como se a gente estivesse competindo um com o outro, mas sim como uma grande família mesmo, e todo mundo se apoiando, estudando junto. E isso para mim foi fundamental, se não fosse todo esse apoio, nossa, não teria sido tão especial e tão legal como foi, mesmo com as partes negativas, que é o medo, a ansiedade e a insegurança, foi possível eu me manter no meu foco, porque eu tive muito apoio aqui também da minha família, com certeza que falando, meu pai, tanto que ele viu, tinham dias que ele vinha me buscar aqui, eu assim: "Pai, eu não vou conseguir passar, muito medo, muita ansiedade". Então, tudo isso é muito importante na aprovação do aluno. Para mim, nossa, eu tive muita não é sorte, né, mas tive muito apoio que mudou totalmente minha experiência, foi um ano ótimo de muito aprendizado e valeu muito a pena, faria tudo de novo. É muito legal você falar isso, porque, eh, a gente faz muito importante aqui no Pró-Federal, desde o início a gente incentiva muito isso, que é uma triangulação entre o aluno, a instituição, né, o Pró-Federal, e os pais. Porque os pais, eles são alicerces fundamentais no acompanhamento do estudante, principalmente pela condição emocional, pelo mental dele estar em equilíbrio, porque enquanto o aluno está aqui dentro do cursinho, igual você falou, são vários olhares aqui para a gente perceber se o aluno está bem ou não, identificar. E quando ele está em casa, os pais fazem esse papel. Então a gente consegue trazer essa segurança para a família, porque enquanto eles estão, né, trabalhando em outras atividades e o filho está aqui dentro do cursinho, a gente passa a ter esse olhar de cuidado. Então realmente é muito bom, é muito satisfatório ouvir o que você falou, porque faz com que a gente realmente constate que está acontecendo aquilo que a gente sempre, deseja fazer, deseja cumprir. Veio na minha cabeça aqui uma situação, você chegou a prestar Enem ou algum vestibular no seu segundo ano ou foi tudo novidade para você agora no terceiro? Foi tudo a primeira vez. Tudo, tudo, nunca tinha feito nem de treineiro, o Enem, nunca tinha feito vestibular, tanto que meu primeiro vestibular da vida foi o da Unifal, que foi em outubro. E eu falei para o meu pai, falei assim: "Olha, eu vou lá fazer, mas assim, só pra ver como que tá", porque ainda não tinha terminado o terceiro, então e nem o cursinho, então tinha matérias que eu não tinha visto nem aqui, nem nunca na vida. Eu falei: "Ah, então eu vou chegar lá, vou fazer como se fosse um simulado pra eu já me preparar para o dia do Enem, né". Então, porque eu cheguei lá super nervosa, quando eu fui destacar o gabarito estava tremendo tanto que eu comecei a rasgar o gabarito de fiscal destacar pra mim, de tanto nervoso. E eu fui fazendo, sim, eu, assim, muito preocupada, mas ao mesmo tempo eu estava ali: "Ah, tô aqui só pra ver como que é, né", e acabou que foi pelo vestibular que eu fui aprovado.
Mas eu fui embora e depois no outro dia super chateada comigo mesma, falando: "Nossa, acho que não vai dar". E aí fui fazer o Enem, no Enem estava menos ansiosa, mas eu tinha mais esperança no Enem e isso acabou sem aprovação daí pelo vestibular. Muito legal, porque, o vestibular, sendo novidade para você, você traz um comparativo que eu queria que você fizesse em relação ao que você sentia nos simulados aqui, porque também eram tudo novidade, e o que você sentia nos vestibulares. Como que era essa sensação? O simulado aqui ele tinha totalmente o campo tenso, o estresse, aquele medo. Nossa, os simulados pra mim foi, se não o principal, uma das coisas principais que mais me ajudaram a aprender, e o tempo também, que foi totalmente, eu aprendi muito com o tempo do vestibular. Ai, não sei se dá pra entender o que eu tô querendo dizer, tá meio confuso. Mas no primeiro simulado que eu fiz aqui, eu estava, assim, muito, muito medo. Todas as vezes eu senti como se eu realmente estivesse indo para o Enem, eu preparava o meu psicológico como se fosse para o Enem, para poder, né, no dia já ter uma noção da pressão. Chegava aqui, sentava lá no meu lugarzinho, ia fazendo, ia vendo o tempo, ia pagando lá os horários e fazendo. E no primeiro simulado, ficaram várias questões sem responder, a redação fiz meio correndo. No segundo dia, que para mim é o que eu tinha mais dificuldade, eu, assim, perdi bastante tempo na interpretação também, e aí eu fui vendo minha evolução ao longo dos outros simulados. Aí pela plataforma lá do P+, eu ia ver o que que eu tinha errado, fui vendo meu desempenho, fui vendo nas redações, tanto que no último meu último simulado, eu tive uma média super boa e eu fiquei super feliz, porque eu fui vendo como que eu tinha evoluído, e o tempo também, uma coisa que eu vi muita gente queixando no vestibular foi o tempo. Que não teve tempo para poder fazer, que ficou faltando questões, mas para mim, eu não tive problema com tempo em nenhum dos dias, nem no vestibular, nem no Enem, nenhum dos 2 dias do Enem, consegui fazer tudo com tranquilidade. O vestibular terminei acho que faltando, 20 minutos, super tranquilo, consegui fazer tudo, revisar as questões, as que eu tinha ficado meio em dúvida, consegui ler de novo, consegui ler minha redação várias vezes para poder ver o que eu tinha errado. Então essa administração de tempo, nossa, foi muito como simulado, mas por mais que eu seja uma pessoa muito ansiosa de fazer o simulado, eu já tive uma tranquilidade a mais, porque eu tive uma segurança a mais, eu sabia que não ia faltar questão para responder, que não ia faltar tempo para poder fazer a prova, então é muito importante fazer o simulado. Nossa, ainda bem que eu não perdi nenhum, consegui fazer todos. Muito legal, porque você mostra que o vestibular, eh, ele não é só eu estudar, estudar, estudar e ir lá fazer a prova. Ele exige um preparo, para gestão de tempo, estratégia de execução de prova, igual você falou. O vestibular deu tempo de você voltar em questões que você tinha dúvidas, reler e e refazer quando necessário. Isso é muito importante. O vestibular faz muito tempo, faz décadas já, que ele é muito mais estratégia do que bagagem. A gente recebe, às vezes, aluno aqui, e a gente considera que em bagagem de conteúdo ele está pronto, mas ele precisa de todos os outros aparatos que são fundamentais, para que ele consiga passar. A estratégia é o principal. Normalmente o pessoal bate muita cabeça porque não tem orientação e principalmente por não buscar, querer fazer sozinho, né. Querer fazer sozinho é bem mais difícil. Mas fala pra mim, qual a matéria que você mais tinha dificuldade aqui no cursinho e qual que era aquilo que você mais se dava bem, que mais tinha autoconfiança? Ai, que eu tinha mais dificuldade, acho que química e física pra mim é o terror, acho da maioria dos alunos também, e a pessoa gostar de química e física tem que nossa senhora. E o que eu gosto mais é biologia, ainda mais da área da saúde, me identifico muito, mas até nas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu gostava por causa dos professores. O Will, o Cello de química, eh enfim, não, Word física, gente. Aí os professores, né, câmera no branco, mas os professores fazem a gente gostar da matéria, e por mais que eu tivesse dificuldade, eu conseguia entender, conseguia absorver e conseguia usar na hora da prova o que eles passaram pra gente. Que igual você falou, não é só a matéria, tem várias coisas,
que às vezes no próprio enunciado você consegue captar, você consegue ligar com coisa que o professor falava na aula. No vestibular mesmo, quantas coisas eu lembrava, assim, do professor falando mesmo, dentro da aula, falando: "Ó, se você vê isso aqui, você pode raciocinar que seja com essa outra coisa aqui". E eu ia pensando, e por causa dessas aulas, do foco de assistir às aulas, de anotar, de ler as atividades, de fazer as atividades, na hora do vestibular eu consegui fazer até as questões que eu achei que eu não ia conseguir, porque eram das matérias que eu tinha mais dificuldade. Você acabou de colocar aqui uma situação que é uma técnica que envolve a neurociência. E na sala de aula, o professor ele trabalha vários sentidos enquanto ele está explicando, então a fase de memorização é muito maior do que, por exemplo, você tá estudando, assistindo uma videoaula pelo tablet e pausando ela o tempo todo. Então é realmente, isso que você colocou aqui é ouro para quem quer passar no vestibular, assistir a aula e aproveitar toda a situação, porque o professor ele vai, inconscientemente trabalhar, porque ele muda a entonação de voz, porque ele dá um grito de vez em quando, no caso do Will, ele acaba demonstrando situações aonde você vai se deparar na prova e aí você consegue puxar para a memória com mais facilidade. É muito legal ver isso, é muito legal ver que o método funciona. Eh, eu queria que você falasse, para os seus colegas ou para quem vem esse ano estudar no cursinho, eh, uma palavra de incentivo, o que que eles podem fazer, o que que eles devem fazer, referente ao sonho, à busca de aprovação no vestibular deles. Que eles dessem esse recado para o pessoal. Só de pensar já ficou emocionada e eu sinto até vontade de chorar de pensar nisso, mas o essencial é não desistir. Eu sei que é muito clichê, que sempre a gente vai escutar isso: "Ai, não desiste", mas vão ter dias que vai parecer, assim, que é impossível. Você vai olhar questões, você vai olhar e falar: "Meu Deus, como que eu não consigo responder essa questão? Eu tô me esforçando tanto, eu tô estudando tanto, e eu não consigo fazer uma questão que era para ser simples". Você vai se sentir burro, você vai achar que você não tem capacidade, mas você não pode deixar isso te afetar de forma nenhuma. Muito foco, vão ter coisas que você vai querer fazer, você vai querer sair, você vai querer ir em uma festa, você vai querer se divertir, você vai querer ter, momentos diferentes, mas você tem que pensar no seu futuro e tem que pensar que existe um objetivo maior, existe um porquê de você estar ali. Você vai estar ali sentado na sua cadeira, você vai estar fazendo ali atividade, você vai estar vendo a aula da matéria que você mais odeia, você vai falar: "Meu Deus, será que isso vale a pena?". Mas vale sim. Quando você vê o seu nome na lista de aprovado, é uma sensação, eh, não existe nada semelhante a você colher os frutos do que você plantou o ano inteiro. Então vale muito a pena, muito foco, você tem que abdicar de algumas coisas, você não pode deixar de ter o seu descanso, seu momento de lazer, mas sempre foco e não perder o no na sua cabeça seu objetivo. Você tem que estudar com o objetivo e sempre pensar. Quando você estiver ali quase desistindo, você tem que se eu imaginava, assim, toda tentada aqui, com o nome da universidade, com o curso que eu queria fazer, e isso me dava força. Larissa, eu queria que você desse uma mensagem para quem, está entrando no cursinho, está na jornada, ainda não conseguiu o resultado, mas que está continuando nessa jornada. Muito foco, pensar sempre no futuro. Vão ter momentos muito difíceis, de muita ansiedade, muita insegurança, mas é sempre pensar que você está ali batalhando para poder conquistar uma coisa muito maior. Vão ter momentos que você vai querer fazer coisas que não envolvam estudar. É importante manter uma rotina, fazer atividades físicas, sair, espairecer, mas não perder o foco, porque é um objetivo muito maior no final e não existe nenhuma sensação que se compare, porque você vê o seu nome na lista de aprovado, então não desistir, por mais que seja muito clichê, a gente escuta isso sempre: "Ai, não desiste, que você vai conseguir". A gente se sente inseguro, a gente ele não acredita muitas vezes que a gente vai conseguir, mas mantendo foco, sempre continuando, mantendo a força, firmar sua cabeça no objetivo final, que é a aprovação, é possível e
como diz, né, só não consegue quem desiste. Então sempre manter que não é uma corrida, é uma fila, vai chegar o seu momento, vai chegar na hora certa, vai vir a aprovação, e sempre com muito foco e não se perder pelo caminho, não desistir, manter a mentalidade forte. Muito legal, muito legal. E a pergunta que eu não poderia deixar de perguntar é se você vai se tornar loirodonto. Nossa, jamais, não posso, acho que já é a minha identidade, cabelo vermelho, muitos anos já comigo, então assim, não vou deixar o curso me corromper e comprar o HB20 e pintar o cabelo de loiro, vou manter minhas raízes sempre, cabelo vermelho. O HB20 pode até vir, né. Pode, com certeza. Fazendo 18 anos aí: "Cadê o papai?". Fica a dica pra ele, né. Muito legal. Larissa, eu quero agradecer demais, a sua participação aqui no nosso papo de aprovado, desejar muito sucesso na faculdade e, como eu sempre peço, não deixe de nos visitar, porque a sua presença aqui, com certeza, ela será incentivo para muitos que estão, né, nessa jornada de pré-vestibular para ingressar na faculdade, e a sua história com certeza ela vai ser inspiradora para muita gente, tá. Eu que agradeço todo o apoio por esse ano, que foi sensacional. Eu sou eternamente grata por você, pelos professores, pela equipe do Federal. Obrigado. E assim a gente encerra mais um papo de aprovado de 2026. Agradeço ao acompanhamento de vocês e até a próxima.